É zero. Por quê? Porque o cosseno hiperbólico de zero é 1. Tá? De fato, você tem o seguinte: o arco cosseno hiperbólico do cosseno hiperbólico de x é o quê? É x para todo x pertencente ao intervalo 0 mais infinito. Para todo x no domínio do... vou colocar assim, para você entender bem. O arco cosseno hiperbólico de I cosseno hiperbólico de x, isto é, o arco cosseno hiperbólico do cosseno hiperbólico de x é x, qualquer que seja x, não é qualquer que seja x real, é qualquer que seja x no domínio dessa função aqui. Ou seja, qualquer que seja x pertencente a quem? Ao intervalo 0 mais infinito. Quem é o I cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico de x? Isto é, o cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico de x. Quem é? É x, qualquer que seja x aonde? Qualquer que seja x no domínio do arco cosseno hiperbólico, ou seja, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 1 mais infinito. Tá? Continuando. De novo, falhou. Todo dia, né? Está sintetizando as duas. Dados x pertencente a quem? Dados x pertencente ao intervalo 1 mais infinito e y pertencente ao intervalo 0 mais infinito. O y é quem? É o arco cosseno hiperbólico de x, se somente se o x é o cosseno hiperbólico de y. Tá certo? Tá bom? Quem é o gráfico? Vamos colocar aqui para você como é o gráfico logo, como é o gráfico da função arco cosseno hiperbólico y e x. O domínio, ó, o domínio começa do 1. Esse preto aqui, ó, esse que eu vou destacar em preto, é o gráfico da função I cosseno hiperbólico. Tá? Então, quem é o gráfico da sua inversa? O gráfico da sua inversa é assim. Qual é a derivada da função I cosseno hiperbólico no 1? No 0, qual é a derivada da função I cosseno hiperbólico no 0? A reta aqui, a reta tangente é horizontal. Porque a derivada do cosseno hiperbólico no 0 é o seno hiperbólico de 0, que é 0. A reta tangente é horizontal. Com isso, lá na inversa, que é a função arco cosseno hiperbólico, a reta tangente é o quê? Vertical. Tem derivada? Não tem derivada. Agora vamos ao teorema da função inversa. Porque pegue o x maior que 1. Ou seja, dado x maior do que 1, isto é, dado x pertencente ao intervalo 1 mais infinito aberto, aonde está o arco cosseno hiperbólico de x? Com certeza, tem-se. Então, tem-se aqui. Tem-se. Primeiro, o arco cosseno hiperbólico de x é o quê? É positivo. Não pode ser 0. O arco cosseno hiperbólico de x. Por quê? Aonde é que o arco cosseno hiperbólico é 0? Só no 1. Arco cosseno hiperbólico de 1 é 0. E só no 1. Se o x é maior do que 1, arco cosseno hiperbólico de x não é 0. Então é maior do que 0. Vamos lá. O cosseno hiperbólico
A função cosseno hiperbólico, ela é o quê? Diferenciável. A cosseno hiperbólica é diferenciável em todo canto. Em particular, é diferenciável em quê? Em arco cosseno hiperbólico de x. E quem é a derivada, tá? Que é a função i cosseno hiperbólico. Quem é i cosseno hiperbólico? É o cosseno hiperbólico. Tá? E quem é a derivada do i cosseno hiperbólico no arco cosseno hiperbólico de x? Quem é? É a derivada do cosseno hiperbólico no arco cosseno hiperbólico de x. Ou seja, é o seno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico de x. Só que isso aqui é o quê? Isso aqui é um número positivo. E se o argumento do seno hiperbólico é positivo, o seno hiperbólico é o quê? Positivo. Se é positivo, é diferente de zero. Então, vamos aplicar o teorema da função inversa, onde quem é a f? A f é essa daqui. Quem é a inversa da f? Arco cosseno hiperbólico. Onde é que está o x? Está no j. Tá? Então, daí, qual é a conclusão? Pelo teorema da função inversa, a inversa da f, isto é, a função arco cosseno hiperbólico, ela é diferenciável em x e tem a fórmula da derivada. Vou continuar aqui. Infelizmente não dá para não ter a quebra de continuidade aí, né? E quem é a derivada da inversa da f em x? Ou seja, a derivada do arco cosseno hiperbólico, a derivada do arco cosseno hiperbólico em x. Quem é? É 1 sobre a derivada da f, a derivada do i cosseno hiperbólico, no arco seno hiperbólico de x. Que arco seno? Arco seno eu já fiz. No arco cosseno. Arco cosseno hiperbólico. Mas isso aqui é... Eu sei quem é. Quem é isso aqui? Quem é? É 1 sobre seno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico em x. Agora vamos para a fórmulazinha lá. Cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado em x, quanto é isso? É 1. Então, quem é o seno hiperbólico ao quadrado? Não, é o cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Tá certo? Não é, ó? Seno hiperbólico ao quadrado é o cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Então, quem é o seno hiperbólico? É o seno hiperbólico em x, né? É mais ou menos raiz quadrada de quê? Do cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos 1. Certo? Então, isso aqui, o que é? É 1 sobre mais ou menos o que, hein? O cosseno hiperbólico ao quadrado do arco cosseno hiperbólico em x. Menos 1. Mas não tem a história de mais ou menos, porque o arco cosseno hiperbólico em x é positivo. E se o x, e se o argumento do seno hiperbólico é positivo, o seno hiperbólico é positivo. Então fica só isso. Mas quem é isso aqui, meu querido? Isso aqui é o quadrado do cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico em x, que é quanto? X. Então isso aqui dá 1 sobre raiz quadrada de x2 menos 1. Então, volte para cá, ó. O que foi que eu provei? Não. Dado x positivo, ó. O que eu provei? Dado x positivo, não. Dado x maior do que 1, o arco cosseno hiperbólico é diferenciável em x. E quem é a derivada do arco cosseno hiperbólico em x? Quem é?
1 sobre a raiz quadrada de x2 menos 1. Então, e não tem derivada no 1. Não tem derivada no 1, ó. Reta tangente aqui, horizontal. Reta tangente aqui, vertical. Não tem derivada no 1. Então, portanto, colocar aqui, o que foi que eu provei? O arco cosseno hiperbólico, ela é diferenciável. Ela é uma função diferenciável? Não, não é diferenciável, pois ela não tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Ela não tem derivada em todos os pontos, olha aqui. Não tem derivada em todos os pontos do seu domínio, mas ela é diferenciável no intervalo aberto 1 mais infinito, com a seguinte forma. Quem é a derivada do arco cosseno hiperbólico em x? Quem é? É 1 sobre a raiz quadrada de quê? Menos 1. Qualquer que seja x maior que 1. Tá? Qualquer que seja x maior do que 1, isso aí acontece. Conclusão. Daí você vai ter o seguinte, ó. Olha a fórmulazinha. Daí você tem o seguinte. Quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de x2 menos 1, integral em x? Se a derivada do arco cosseno hiperbólico em x é isso aqui, qualquer que seja o x maior do que 1, então quem é essa integral? Cuidado, porque essa forma de derivação aqui é para todo x maior do que 1. E quando eu vou para a integral, eu estou atrás da integral de uma função cujo domínio é o intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Então eu tenho que encontrar a integral indefinida. O que é a integral indefinida de uma função? F. É o conjunto formado por cada função, cujo domínio é o domínio da F, que é diferenciável no domínio da F e que a derivada dela no domínio da F é igual a F. Então, se eu quero essa integral aqui, eu quero um conjunto formado por cada função, tá? Que tem o mesmo domínio da função que eu estou integrando, que é diferenciável nesse conjunto, e que a derivada dela nesse conjunto é essa função que eu estou integrando. Mas essa fórmulazinha aqui é só para x maior do que 1. Mas se você ficar atento, você vê que essa integral é isso aqui, ó. É o arco cosseno hiperbólico de x mais uma constante C1, se o x é maior que 1, e é menos o arco cosseno hiperbólico de menos x mais uma constante C2, se o x é menor que menos 1. Essa é a fórmula. Pode olhar. Derive isso aqui. Calcule a derivada dessa função aqui em x, dá isso aqui, já sei. Agora faça a derivada disso aqui, ó. Faça a derivada, acostume aqui. Vou começar a escrever menos para vocês. A cosseno hiperbólico de menos x. Vamos derivar isso aqui em relação a x, ou seja, quem é a derivada disso em relação a x? Quem é? É menos a derivada dessa função em menos x, ó, x menor que menos 1. X menor que menos 1. Aí essa função está definida, tá? Que cai no domínio dela, ó, o domínio do arco cosseno hiperbólico de x aqui. Se x é menor que menos 1, menos x é maior que menos 1. Então quem é a derivada disso? É menos. Aí a derivada disso, regra da cadeia. Fica 1 sobre raiz quadrada de menos x ao quadrado menos 1 vezes menos 1, que é a derivada de menos x. Mas quanto é que dá isso? 1 sobre a raiz quadrada de menos 1. Ou seja, a derivada disso, aonde? É isso? Em que intervalo?
no intervalo menos infinito, menos 1. Então, tanto nesse intervalo, tanto no intervalo menos infinito, menos 1, quanto no intervalo 1 mais infinito, a derivada dessa função aqui definida por partes é essa. Então, a integral dá essa. Entendido? Cuidado, cara, você tem que prestar atenção nas definições. Agora, observe uma coisa. Você já sabe calcular por outro caminho a integral de 1 sobre raiz de x2 menos 1, não sabe? Sim, a gente substitui com secante. É a mudança da secante. É a mudança por quem, hein? X igual a secante de θ. É a mudança por x igual a secante de θ com θ variando 0 π sobre 2, π, 3π sobre 2. Tá certo? É a mudança. Então, ó, lembre que com x igual a quem? X igual a secante de θ, o x igual a secante de θ, com θ, não vou colocar toda aquela tralha aqui não, é com θ variando em 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Aí você tem... Isso é para que essa raiz seja igual a quê? Tangente de θ, tá? Por isso que tem a restrição nesse domínio. Mas não vou colocar aquela tralha de novo não, vou colocar logo o resultado. 1 sobre raiz quadrada de x2 menos 1, integral em x. Quanto é essa integral? Vamos lá. É integral de quê? 1 sobre... A mudança, o θ variando nesse intervalo é para que essa raiz seja o quê? Tangente de θ. E quem é o dx? Secante de θ vezes tangente de θ, dθ. Que é igual a quê? A integral da secante de θ. Mas isso aqui é o logaritmo natural. Que limite? Logaritmo, que diabo de limite que eu coloquei? Logaritmo natural do módulo de quem? Da secante de θ mais a tangente de θ mais uma constante. Agora o triângulozinho mágico. Nem precisa, não. Não precisa, já. Hã? A gente já... Mas eu preciso da tangente. A gente já fez a gente aqui. Cadê? Aqui, ó. Ah, tá certo. Então, ótimo, melhor ainda. Não preciso, já sai, né? Então fica o logaritmo natural de quem? Do módulo, quem é a secante de θ? X, quem é a tangente de θ? E aqui não é dispensável o módulo, tá? Mais uma constante. Então, observe. A função arco cosseno hiperbólico e essa função, as duas têm a mesma derivada nesse intervalo. Então, observe o resultado. Vou colocar o intervalo fechado aqui. Nesse intervalo, a função arco cosseno hiperbólico e essa função, elas estão definidas e são contínuas. E quando eu olho para o interior, no interior, as duas são, tanto o arco cosseno hiperbólico como essa função, as duas são diferenciáveis e têm a mesma derivada. Portanto, no intervalo, elas diferem por uma constante. Então, a conclusão, tá? Logo,